Sem dúvida nenhuma, a imprensa é parceira da controladoria, como eu imagino que deva ser de qualquer órgão de investigação e controle. Parceira fundamental porque é o meio de comunicação da própria sociedade. O governo pretende fiscalizar, monitorar o cumprimento da lei, Diniz, de várias formas. Cada ministério, cada ministro, pela lei, é obrigado a designar uma autoridade de monitoramento no âmbito do seu ministério e tem que ser uma autoridade de alto nível, diretamente subordinada ao ministro, da sua confiança. Portanto, que ele possa responder por ela. Que acompanhará o cumprimento da lei no âmbito do Ministério. A Controladoria Geral da União, juntamente com a Casa Civil, já vem fazendo o monitoramento desde a implementação. E a partir do dia 16 de maio, nós vamos poder acompanhar pelo próprio sistema de processamento dos pedidos. Vai ser possível centralizadamente saber cada pedido, a quantidade de pedidos que entrou em cada ministério, quantos estão pendentes, quantos passaram do prazo, quantos foram atendidos, quantos foram negados. Tudo isso vai ser acompanhado através do sistema informatizado. Não seria viável fazer isso de outra forma que não pelos meios eletrônicos. Além disso, a lei brasileira tem um elemento muito importante que outras leis consideradas modelo e avançadas não têm. A lei mexicana, por exemplo, não tem. O IFAI, que é um instituto que acompanha isso no México e que é considerado um modelo por ser fora do Poder Executivo, ser independente, ele não tem a previsão que tem na lei brasileira de punições sérias, pesadas, para os agentes públicos que deixem de cumprir a lei. Eles serão enquadrados não somente na lei disciplinar do funcionalismo público, que é a Lei 8.112, com penas que vão da advertência à suspensão até a demissão, como também podem ser enquadrados em improbidade administrativa em determinadas situações. Isso está previsto na lei brasileira. São instrumentos importantes para garantir a implantação do cumprimento da lei. Fernando Rodrigues, esse trabalho que o nosso colega, seu colega e nosso colega, o Chico Otávio fez, o Chico é também da Abrage, não é? E é um brilhante jornalista investigativo, está sempre aqui nos ajudando. E ele fez um trabalho experimental que é muito interessante, quer dizer, mostra como, digamos, há uma certa retração, uma má vontade, não é? Uma atitude negativa ao questionamento da imprensa. Né? E isso, inclusive, resulta nesses escândalos todos, que a imprensa não tem acesso, aí ela se agarra a certas fontes que, geralmente, elas se abrem porque são suspeitas, e aí cria-se todo esse quiprocó que nós estamos assistindo. Mas como é que a gente pode fazer com que a imprensa possa ser melhor recebida e que ela possa desenvolver o seu papel, a sua missão? Diniz, eu acho que isso vai demorar um bom tempo. Eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Eu acho que vai demorar na casa de 5 a 10 anos para que este hábito esteja estabelecido em todos os níveis de governo no país, da prefeitura menor lá embaixo até o governo federal, em todos os 3 poderes. Agora, isso só vai ser conseguido por meio da aplicação severa das multas e das punições que estão ali estabelecidas na lei e pela pressão da mídia, dos jornalistas que terão que ser militantes e pedir o tempo todo e continuar a pedir, recorrer e fazer recurso quando o pedido for negado, para que os órgãos públicos acabem se policiando e adotando essa cultura de transparência e de oferecer os dados. Um aspecto muito positivo da lei, que eu acho que deve ser ressaltado, é que ela força o agente público, os ministérios, as fundações, autarquias, todos os entes de governo a organizarem melhor os seus arquivos. Porque, veja bem, antigamente, em 1990, 1980, quantos documentos foram classificados como secretos, reservados? Ninguém sabe. A partir de agora, nós teremos de saber. Se a gente não souber, vai ter um problema, mas a lei existe, alguém vai ter que ser punido se isso não acontecer. Todo ano, no final do ano,
todo órgão público vai ter que dizer quantos documentos foram desclassificados, colocados à disposição do público, quantos documentos foram classificados, a razão pela qual isso aconteceu e quando eles vão ser colocados à disposição do público. É uma ferramenta muito poderosa na mão da imprensa. Essa vai ser a primeira reportagem que todos faremos no final deste ano, ou no início do ano que vem, quando houver essa lista. Quantos documentos o governo brasileiro colocou como secretos no ano de 2012? Nós teremos de saber esse número e poderemos cobrar mais adiante a desclassificação deles. Paula Martins, tem dois assuntos que estão na pauta, não apenas na pauta da imprensa, mas no interesse da sociedade, não é? Um é o combate à corrupção, vamos dizer. E a outra questão que está latente, está pulsando, está revoltando, é todo o segredo que envolve o período da ditadura, não é? Agora tivemos aí uma confissão, não sabemos o quanto ela é... até quando ela é, o quanto que ela é verdadeira mesmo, que é a questão dos desaparecidos políticos. Você vê alguma possibilidade de que essas questões que realmente mobilizam a sociedade brasileira possam ser imediatamente oxigenadas, digamos, ou empurradas, ou acionadas, ou dinamizadas pela adoção da Lei de Acesso à Informação? Esperamos que sim, Diniz. Infelizmente, ainda existe muito desconhecimento sobre a lei, tanto entre a sociedade civil organizada, entre as ONGs, né, as associações, como entre a cidadania em geral. Então, realmente, um processo de sensibilização, de treinamento, capacitação, ele é essencial. Esses temas, a Lei de Acesso à Informação é importante por si só, o direito de acesso à transparência é importante por si só e como um instrumento para exercício de outros direitos. Como você mencionou, a transparência ela gera maior eficiência dentro da administração pública, ela aumenta a legitimidade, né, da administração pública junto aos cidadãos e ela é importante para exercer, por exemplo, o direito à verdade, que envolve essas questões relacionadas a períodos de exceção, ao que aconteceu com os desaparecidos no período da ditadura. Então, mas ela também é instrumental para exercício de outros direitos humanos e que são importantes para o nosso cotidiano hoje, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia. Então é importante que as organizações da sociedade civil e que a cidadania se apropriem dessa legislação. É importante mencionar que a lei de acesso é uma via de duas mãos. A gente não pode, de forma alguma, esvaziar a obrigação do Estado na implementação dessa lei, mas se as pessoas não usarem, não fizerem uso dessa lei, realmente a gente não vai avançar no sistema de transparência aqui no país. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Observatório da Imprensa, que hoje fala sobre a nova Lei de Acesso à Informação, que entra em vigor no próximo dia 16 de maio. Em todo o mundo, mais de 60 países oferecem este tipo de serviço ao cidadão. Mas mesmo em alguma das maiores democracias do mundo, como a da Alemanha, ainda há muito o que evoluir, como nos conta de Berlim a correspondente Cristiane Ramalho. Por aqui, a Lei de Acesso à Informação ainda vem sendo usada de forma bem tímida, apesar da nova legislação já estar em vigor há 6 anos. Em parte porque ela traz tantas restrições que acaba dificultando o acesso a boa parte dessas informações. Para piorar, 5 dos 16 estados da federação ainda não colocaram a nova legislação em prática. E tem mais, para pedir uma simples informação, é preciso pagar até 500 euros, cerca de R$ 1.250. A Alemanha, ela só adotou essa nova legislação por exigência da União Europeia, mas parece que o país ainda não está inteiramente convencido da sua importância. Ano passado foram 3.280 pedidos de acesso a informações governamentais, mais do que o dobro do ano anterior, o que pode ser aí um sinal de que aos poucos a sociedade alemã, que tradicionalmente não dá muita importância ao tema, esteja despertando para a importância de se brigar por essa transparência das ações governamentais. Fernando Rodrigues, tem outro assunto na pauta que também
toca muito o cidadão brasileiro e o telespectador também, é claro, que é a questão da Copa do Mundo. Quer dizer, nós estamos envolvidos num cronograma que a gente não sabe exatamente como é que ele está andando, e todo mundo quer saber, porque vai ser uma grande festa esportiva e cívica e comunitária. Como é que você vê também, nesse caso, o que é a imprensa e o que digamos, a sociedade pode obter de informações constantes, né? Olha, em todos os países que hospedaram grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, houve problemas. Na África do Sul foi assim, sobrepreço de obras. Na Inglaterra, neste momento, lá no Reino Unido, está acontecendo um problema sério também com o valor das obras para a Olimpíada agora deste ano. E no Brasil não vai ser diferente. A gente já sabe como vai ser, já está sendo assim. Tem várias obras que não estão dentro do cronograma. E conversando com uma das pessoas até que está ali no grupo que organiza a Copa do Mundo no Brasil, outro dia eu ouvi a seguinte frase: não, fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Eu falei, mas por quê? Não, no final vai faltar pouco tempo, daí vão liberar todas as licitações, vamos fazer tudo correndo, com tomada de preço na hora H, e no final vai ficar tudo pronto. É uma pena que seja assim, mas pelo menos agora, com o fato de haver a lei de acesso à informação em vigor, é possível que exista uma pressão maior para que a transparência sobre todos esses gastos fiquem à disposição da mídia e da população em geral, para que no momento exato a gente saiba o que aconteceu e pelo menos possa noticiar a respeito disso e cobrar as responsabilidades dos governantes envolvidos, Dini.